Olá pessoal, eu me chamo Brena, sou aluna do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto relacionado a hormônios vegetais ou fito-hormônios, tá? A gente vai entender que os hormônios eles são responsáveis pelo desenvolvimento e crescimento das plantas. Além disso, eu vou trazer os 5 principais hormônios vegetais e vou tentar mostrar para vocês o que cada um deles desempenha nas plantas, tá? Espero que vocês gostem. Então vamos conferir o assunto sobre hormônios vegetais. Dando início ao conteúdo de hormônios vegetais, primeiro a gente precisa entender que o desenvolvimento das plantas ele é regulado justamente pelos hormônios. A maior parte dos processos envolvidos no desenvolvimento das plantas é regulada principalmente por substâncias internas, denominadas de hormônios vegetais ou fito-hormônios. Os hormônios vegetais são compostos que, em baixas quantidades, conseguem desencadear um efeito em alguma parte da planta, diferentemente do que ocorre nos animais. Os hormônios vegetais não são sintetizados em glândulas ou tecidos específicos, mas em diferentes locais da planta. Os principais hormônios vegetais são a auxina, citocinina, etileno, ácido abscíssico e gibberelina. Eles regulam a maioria dos eventos do desenvolvimento da planta, mas estudos apontam para a existência de outras substâncias que também podem ter essa função ou complementar a ação desses hormônios. Os hormônios vegetais, eles vão atuar em pequenas quantidades, modificando o funcionamento de células específicas. O estudo da ação dos hormônios tem permitido seu uso para aumentar a produtividade, a variedade e o tempo de conservação de alguns produtos vegetais, principalmente frutas, e assim tem contribuído para minimizar custos e baratear preços ao consumidor final. De fato, a função dos hormônios é atuar como mensageiros químicos entre células, tecidos e órgãos das plantas superiores. Geralmente, esses hormônios eles são conduzidos até o seu local de atuação pelo xilema e floema. E aí a gente lembra que o xilema e floema, eles são tecidos vegetais responsáveis pela condução da seiva através do caule. A principal diferença entre esses vasos condutores é que o xilema ele transporta água, que é a seiva bruta, e o floema ele vai conduzir substâncias orgânicas, que é a seiva elaborada. Porém, também os hormônios eles podem atuar no mesmo local onde foram produzidos. Os hormônios eles possuem efeitos tanto estimulatórios como inibitórios nas células. Além disso, o mesmo hormônio pode desencadear respostas diferentes de acordo com o tecido ou fase de desenvolvimento da planta. Certos hormônios podem interferir na síntese ou na transmissão de sinal de outro hormônio. Uma concentração hormonal muito baixa é suficiente para a ativação dos seus efeitos. Entretanto, essa concentração ela varia em função da sensibilidade de cada tecido. Dessa forma, os vários tipos de tecido podem necessitar de diferentes quantidades de hormônio para que as respostas fisiológicas e de desenvolvimento ocorram. Bom, agora eu vou apresentar para vocês as 5 classes de hormônio, que atuam no desenvolvimento vegetal, mostrando as características de cada uma delas. Como vocês já viram, existem 5 hormônios principais. Bom, vou começar falando pela auxina. A auxina
foi o primeiro hormônio vegetal a ser descoberto, graças aos estudos do naturalista inglês Charles Darwin e seu filho Francis Darwin, com plântulas de alpiste. Os principais efeitos das auxinas são o crescimento, o alongamento e a diferenciação dos tecidos. O crescimento em altura da planta está relacionado com a chamada dominância apical. A alta concentração de auxina no ápice do caule impede que os meristemas das gemas laterais se desenvolvam e faz com que a planta cresça em altura. Se o meristema apical caulinar é retirado, ocorre a quebra dessa dominância, o que permite que as gemas laterais se desenvolvam e formem novos ramos. O aumento da distância entre a gema apical e as gemas laterais tem um efeito parecido com esse, pois as gemas mais distantes conseguem se desenvolver, aumentando a ramificação da planta. O ápice meristemático é um dos principais locais de síntese de auxina. Outros locais de produção são as folhas jovens, assim como os frutos e sementes que ainda estão em desenvolvimento. Assim, esse hormônio pode atuar em toda a planta. Vale destacar que a auxina, além dela atuar na dominância apical, ela também pode atuar de outras formas sobre as plantas. Alguns exemplos são que ela vai atuar tanto inibindo quanto estimulando o crescimento dos caules e raízes, atua na diferenciação dos tecidos condutores. Além disso, atua na inibição da abscissão de folhas e frutos e ainda estimula a formação de raízes adventícias. A citocinina é o hormônio vegetal que regula a divisão celular e é responsável por retardar a senescência das folhas, processo de envelhecimento em que as folhas vão amarelando, secando e se destacando da planta. Então, sempre que a gente observar em uma planta que as folhas estão ficando amarelas, secando ou até mesmo caindo da planta, significa que está acontecendo a senescência. O amarelamento das folhas é consequência da perda de clorofila. A citocinina, ela torna esse processo ainda mais lento. Esse hormônio também é importante na estimulação da formação de gemas, na inibição do alongamento celular, além de auxiliar na germinação da planta. A síntese da citocinina ocorre principalmente nas raízes e esse hormônio ele é transportado para outras partes da planta, onde pode desencadear seus efeitos. Uma das principais ações da citocinina está relacionada à atuação da auxina. Então, acontece uma interação entre esses dois hormônios vegetais. Bom, quando há maior concentração de auxina, as células vegetais formam raízes. Já com maior concentração de citocinina, ocorre a formação de gemas e, posteriormente, de caules e folhas. Quando as concentrações de auxina e citocinina estão equilibradas, as células começam a se dividir, formando uma massa de células denominada de calo. Além das ações que eu citei em relação à citocinina, outra ação interessante desse fito-hormônio se refere à capacidade de promover a retenção de substâncias, como por exemplo os aminoácidos dentro das células. Além disso, esse fito-hormônio, esse hormônio vegetal, ele é muito utilizado tanto em floriculturas e também no transporte de hortaliças. Em relação ao etileno, ele é o único hormônio vegetal gasoso. Ele é produzido por todas as partes da planta e é conhecido também como hormônio da senescência, pois induz a quebra das folhas.
Esse efeito foi notado na Alemanha no começo do século XIX, quando a iluminação das ruas era a gás. As folhas das plantas que ficavam perto dos postes de iluminação caíam mais cedo do que as plantas que estavam longe, pois um dos gases liberados pelos postes de iluminação era o etileno. Outro efeito do etileno é o amadurecimento de frutos. Esse hormônio promove a perda da clorofila e a decomposição da parede celular. Por isso, o fruto no começo do seu desenvolvimento é verde e durante o amadurecimento ele perde essa cor e fica mole. Quanto mais maduro, mais etileno ele produz, pois esse hormônio vegetal induz a sua própria produção. Como o etileno é um gás, seu transporte não é realizado pelos vasos condutores, como os outros hormônios. Ele é capaz de se espalhar pelo ar e induzir o amadurecimento de outros frutos que estão ao seu redor. Bom, como o etileno ele atua no amadurecimento dos frutos, ele é uma substância também muito utilizada por comerciantes para promover o amadurecimento de frutos verdes, mas para isso são realizados procedimentos como a queima de serragem que permitam a liberação do etileno em locais onde estão os frutos. Em relação à quebra das folhas em plantas que habitam regiões de clima temperado, a produção de etileno aumenta na medida em que a produção de auxina diminui. Isso contribui para a quebra das folhas e, consequentemente, para a minimização da perda de água pela planta neste período adverso. Falando um pouquinho da giberelina, ela foi descoberta após a observação de que plantas de arroz infectadas com o fungo Gibberella fungicoide apresentavam crescimentos anômalos muito maior do que as plantas sadias. Após o isolamento e caracterização da substância responsável por esse fenômeno, descobriu-se também que a giberelina era produzida pela própria planta. Um dos efeitos desse hormônio é induzir o alongamento celular, que promove o desenvolvimento do fruto e o aumento do caule. Esse alongamento do caule normalmente ocorre na região dos entrenós. A síntese de giberelinas ocorre em tecidos caulinares, radiculares jovens e em sementes. Nas sementes, a giberelina promove a quebra da dormência e possibilita a germinação. A dormência é uma condução especial de interrupção do crescimento que ocorre principalmente em gemas e sementes, e para quebrá-la é necessário um sinal do ambiente, como por exemplo a luz ou até mesmo o frio. Em algumas plantas, a giberelina pode substituir esse fator ambiental. Falando mais um pouquinho em relação à ação da giberelina em sementes, como por exemplo, em algumas sementes de cereais, como a cevada, existe uma camada especializada de células que envolve o tecido de reserva. Quando a semente absorve água e começa a germinar, o embrião libera giberelina, que induz a camada de células especializadas a produzir enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, elas digerem o tecido de reserva, que é o endosperma, disponibilizando nutrientes para o embrião. O ácido abscíssico, ele é o último exemplo de hormônio vegetal que eu trago para vocês. Ele também é denominado e conhecido como ABA. Bom, esse hormônio ele é produzido a partir do ácido mevalônico nos cloroplastos e em outros plastídeos. Esse hormônio ele está relacionado
com a formação da semente e o desenvolvimento do embrião, sendo responsável por promover o acúmulo de proteínas de reserva na semente e impedir a germinação prematura. Ele também se relaciona com o estresse hídrico ou até mesmo a falta de água. O ácido abscísico é um hormônio que consegue regular a troca de gases e de vapor de água entre a folha e a atmosfera, por meio do controle de abertura e fechamento do estômago. Quando diminui muito a quantidade de água no solo, as raízes da planta, elas produzem esse hormônio, que é transportado pelo xilema para as folhas. Nas folhas, o aumento da concentração de ácido abscísico induz o fechamento dos estômatos e assim a planta diminui a perda de água. A síntese de ácido abscísico, ela ocorre principalmente em folhas maduras, raízes e sementes, e ele pode ser transportado para toda a planta. Para finalizar a aula sobre os hormônios vegetais, eu vou trazer para vocês agora algumas questões relacionadas a esse assunto, como forma da gente exercitar e relembrar tudo que foi estudado. Então, vou resolver junto com vocês algumas questões. As plantas, assim como os animais, possuem em seu corpo substâncias que regulam seu desenvolvimento e crescimento, os hormônios. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome do hormônio vegetal relacionado com o fechamento estomático. Então, essa questão está perguntando qual é o hormônio que está relacionado com o fechamento dos estômatos, né? Então, a resposta correta, o hormônio que faz com que isso aconteça, seria a alternativa C, o ácido abscísico. Vamos para a próxima. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do hormônio vegetal que é encontrado na forma de gás e atua estimulando a maturação dos frutos. A gente lembra que só tem um hormônio que é encontrado na forma de gás. Então, essa tá bem fácil de responder, né? No caso, esse hormônio que tanto é encontrado na forma de gás, como ele estimula a maturação, o amadurecimento dos frutos, é o etileno. A resposta correta é a letra E. Os hormônios que estimulam o amadurecimento de frutos e o crescimento de caule e raízes são. Como a gente viu na pergunta anterior, a gente já sabe que o hormônio que estimula o amadurecimento dos frutos é o etileno. Então, todas as alternativas que não tiver a opção etileno, a gente já retira, né? E vai ficar somente a letra A e a letra D. E aí a gente precisa saber entre a auxina e o ácido abscísico, qual deles estimula o crescimento de caules e raízes. E aí a gente sabe que o hormônio que vai fazer com que isso aconteça é a auxina. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra A. Vamos para a última pergunta. Quando a planta é podada, geralmente as gemas laterais se desenvolvem por quê? Sempre que vocês escutarem que uma planta foi podada, relacione isso à questão da dominância apical, certo? Aí vamos para as alternativas. Letra A. A produção de citocinina aumenta, principalmente nos ramos podados. Letra B. A planta passa a ser estimulada pelo etileno liberado pela região ferida. Letra C. A planta passa a produzir ácido giberélico para haver abscisão foliar. Ou alternativa D. A perda da dominância apical reduz a concentração de auxina. Lembram que lá no início eu falei da questão da dominância apical? Então, a alternativa correta será a letra D.